E o SBT Noticidade hoje vai esclarecer um assunto que tem deixado o empresariado de cabelo em pé: as demissões sem justa causa, que podem ser modificadas. Nós conversamos com um advogado trabalhista especialista no assunto, Dr. Ricardo Garcia. Ele explicou o que é essa lei e o que pode mudar realmente na prática para quem é empresário no Brasil. Houve um tempo em que começou a ser aplicada no Brasil a Convenção 58 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ao qual o Brasil aderiu, ela diz que você não pode dispensar sem motivo o trabalhador. Então, toda vez que você dispensa o trabalhador, você tem que declinar o motivo da dispensa segundo a convenção que foi recepcionada pela lei brasileira. O problema é que a nossa lei não impõe isso daí. Isso é um tratado internacional. E aí criou-se um formulário para que toda vez que a empresa demitisse alguém, justificasse os motivos. Aí as justificativas eram as mais variadas: redução de quadro, problemas financeiros, problemas de caixa, enfim. Você tinha que explicar os motivos pelos quais você estava mandando embora. Caso contrário, o sindicato não homologava a rescisão. Mas aí o governo Fernando Henrique editou um decreto suspendendo a eficácia dessa convenção no âmbito nacional. E aí que começou a celeuma. Naquela época, isso ocorreu em 1996. E aí acabou-se esse formulário. Então hoje já se passaram quase 30 anos, então ninguém mais lembra disso, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso. E aí, em 1997, no ano seguinte, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade desse decreto lá no Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presidente da República, na época Fernando Henrique, não poderia ter suspendido a aplicação da convenção da OIT por decreto. Por quê? Porque o decreto não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Obviamente, o Congresso não aprova o decreto, o Congresso aprova a lei. O decreto é iniciativa exclusiva do presidente da República. Na época, o ministro Celso de Mello deu uma liminar dizendo que a convenção não era auto-aplicável. Ou seja, dependia de regulamentação. Como não tinha, estava tudo ok, voltou-se ao que existia anteriormente, as empresas continuaram dispensando sem justa causa, sem precisar declinar motivos. Acabou-se com aquele formulário, que não durou nem um ano, e ficou assim até hoje. E agora o Supremo está pautando isso daí para julgar a constitucionalidade desse decreto. Doutor, na prática, então, hoje em dia, no começo desse ano, quando se levantou novamente o assunto, por enquanto, continua da mesma maneira, né? Não tem que fazer uma justificativa para demitir um funcionário que não for por justa causa, né? Sim, por enquanto continua da mesma maneira. E assim, nós tivemos muitas mudanças. Hoje, por exemplo, não é mais necessário homologação em sindicato de rescisão contratual. Não sabemos se isso vai ser modificado, mas por enquanto está valendo as regras da reforma trabalhista. Outra coisa, ainda que o decreto seja julgado inconstitucional, o máximo que ocorreria seria o retorno do formulário em que a empresa teria que justificar o motivo da dispensa. Por outro lado, essa convenção carece de regulamentação. Então, seria necessário também a edição de uma lei federal dizendo quais seriam as sanções pelo descumprimento dessa obrigação imposta pela convenção. Então, eu vejo que, por enquanto, fica tudo como está. Vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos ver o que eles vão dizer. E aí depois a gente pode retornar com mais informações, mas os empresários, por enquanto, podem manter tudo do jeito que está. De qualquer forma, se for aprovado da maneira que está também, se o decreto for retirado aí no caso, seria também uma situação meramente burocrática, né? Já que, como o senhor disse, não tem sanção nem penalidade para quem descumprir a regra, né? Sim, hoje eu não vejo dessa forma, mas sinceramente eu acredito que dificilmente essa liminar vai ser derrubada, já está em vigor há muitos anos e não haveria muita justificativa para dizer de uma hora para outra que o decreto é inconstitucional, mas tudo que depende de decisão judicial a gente tem que ter cautela. Temos que aguardar, até porque já mudou a composição do Supremo Tribunal Federal de lá para cá. O ministro que deu liminar não está mais lá.
já se aposentou. Então, nós temos que aguardar, de fato, o entendimento definitivo do Supremo, que vai valer em âmbito nacional. De todo modo, é importante ressaltar que, se não houver uma regulamentação, uma sanção, dificilmente nós teremos alguma consequência prática. Mas, é lógico, se o Supremo decidir que o decreto é inconstitucional, o que vai acontecer? Aí, evidentemente, teríamos que ter uma lei federal suspendendo isso, aprovado pelo Congresso. A questão é puramente técnica. Se o decreto, se poderia ser derrubada a convenção sem aprovação do Congresso Nacional. Basicamente é isso. Se o Supremo entender que não, vai ter que ter uma lei dizendo que sim. Se não tiver, aí vai voltar o formulário para você justificar o motivo. Mas não é que você não pode demitir sem justa causa. Você só vai criar um pequeno empecilho. Você vai ter que dizer o motivo.